Você já parou para refletir sobre a transformação que Deus quer trazer à sua vida? Pode ser difícil enxergar em meio às batalhas diárias, mas a Bíblia nos ensina que o Senhor tem um plano muito maior para cada um de nós. Um plano que vai além das dificuldades temporárias, algo profundo, que vai da sua mente ao seu coração. Em Isaías 55:8, Deus nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Esse versículo fala de uma verdade poderosa. Muitas vezes tentamos entender os eventos da vida com a nossa lógica limitada, mas o Senhor nos convida a confiar que Ele tem um caminho diferente, e é nesse caminho que a verdadeira transformação começa. Não importa onde você esteja, o chamado de Deus para a sua vida é um convite à renovação interior. Deus não olha para você como os homens olham. Enquanto muitos julgam a aparência ou o que está visível, Deus se interessa pelo seu coração, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos mais profundos. É Ele quem conhece a fundo a sua luta, suas inseguranças e suas esperanças. E ao longo das Escrituras, Ele nos dá exemplos de pessoas que, assim como você, estavam em momentos de fraqueza, mas foram escolhidas para grandes coisas. Pense em Moisés, por exemplo. Ele começou sua jornada em um lugar de medo e incerteza, mas Deus transformou sua vida e o usou para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. E o Senhor disse: eu certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, pois eu conheço as suas dores. Êxodo 3:7. Deus quer transformar a sua vida de maneira semelhante. Ele não te escolheu por causa do seu passado, mas por causa do que Ele sabe que você pode se tornar através da sua graça. Isso não significa que o caminho será fácil. Pelo contrário, a caminhada de fé é cheia de desafios. Mas a promessa de Deus é clara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Isso não é só uma frase bonita, é uma verdade que se cumpre em nossas vidas quando nos entregamos a Ele. Quando você se entrega ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades, você pode confiar que Ele te sustentará. É muito comum nos sentirmos desanimados quando olhamos para a nossa situação atual. Pode ser que você esteja enfrentando dificuldades financeiras, relacionamentos quebrados ou problemas de saúde. Mas eu te pergunto, o que você tem feito com esses desafios? Tem se entregado nas mãos de Deus, confiando que Ele tem o controle de tudo? A transformação começa quando reconhecemos que, por mais que tentemos, não podemos fazer tudo sozinhos. E é aí que entra a importância da fé. A fé não é algo que se conquista da noite para o dia, mas é algo que se constrói, momento a momento, decisão a decisão. Deus vai conduzindo você ao longo de sua jornada, sempre te chamando a confiar mais e mais nele. Em João 14:27, Jesus nos ensina: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Essa paz que ele oferece é diferente da paz que o mundo oferece. Ela não depende das circunstâncias, mas vem de dentro. É uma paz que transcende o entendimento humano. E como você pode acessar essa paz? Como pode experimentar essa transformação interior? O primeiro passo é a entrega. Ao entregar sua vida a Deus, você está dizendo: Senhor, confio em Ti. Isso não significa que você não enfrentará mais dificuldades, mas que, no meio delas, você terá a paz que vem do alto. E mais importante, você terá a força para continuar a caminhada, sabendo que a transformação interior que Deus deseja para você é real. Deus não te chamou para uma vida de frustração, mas para uma jornada de transformação interior. Agora, escreva aqui nos comentários abaixo a frase: Senhor, eu confio em Ti. Essa frase não é só uma declaração de fé, mas um ato e de total entrega a Deus. À medida que você avança no caminho da transformação, é importante entender que esse processo é gradual.
e muitas vezes exige paciência. Deus não faz mudanças instantâneas na nossa vida sem que participemos ativamente dessa jornada. Quando Deus nos chama para sermos transformados, Ele está nos pedindo para colaborar com Ele, permitindo que Ele revele as áreas da nossa vida que precisam de cura, restauração e renovação. Romanos 12:2 nos ensina: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." A renovação começa na mente. Deus quer transformar o jeito como você pensa, como você vê a vida, as pessoas e a si mesmo. Isso pode ser um processo difícil, especialmente quando somos confrontados com as nossas limitações e falhas. Porém, quando nos entregamos completamente a Ele, nossa mente começa a ser renovada de dentro para fora. O que Deus deseja fazer em sua mente é algo muito além do que você pode imaginar. Em Filipenses 4:8, a palavra nos exorta a pensar nas coisas boas e elevadas. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esse versículo é um guia claro sobre como devemos moldar os nossos pensamentos, não permitindo que o medo, a raiva ou a dúvida dominem nossa mente. Deus nos chama para renovar nossos pensamentos, buscando aquilo que é bom, justo e puro. Isso não significa que você nunca mais passará por momentos difíceis. Pelo contrário, momentos de dificuldade e dúvida são oportunidades que Deus usa para nos ensinar a confiar nele mais plenamente. Ele quer moldar seu caráter, ensinar você a depender menos de suas próprias forças e mais da sua graça. É em meio aos desafios que a verdadeira transformação acontece, pois é nesse momento que sua fé é testada. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo nos revela algo fundamental, mas ele me disse: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Quando você sente que não tem forças para seguir, é aí que Deus opera sua transformação. Ao permitir que Ele haja na sua vida, você está criando espaço para que o poder de Deus se manifeste de maneira sobrenatural. Quando a sua mente começa a ser renovada, as suas ações também mudam. O que antes parecia impossível começa a se tornar uma possibilidade. Sua atitude diante das dificuldades vai mudar, e você vai perceber que, com Deus, não há limites para o que você pode alcançar. A mente transformada leva a um coração curado e a um espírito fortalecido. Essa transformação também envolve um aspecto importante: a troca de velhos hábitos por novos comportamentos alinhados com a vontade de Deus. Isso não acontece de forma automática, mas é um processo contínuo. Em Efésios 4:22-24, somos chamados a abandonar o velho homem e a nos revestir do novo. Quanto à antiga maneira de viver, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Cada passo que você dá nessa direção é uma vitória na sua caminhada de fé. Por isso, não se desanime nos momentos de fraqueza. Deus está trabalhando em você, e cada pequeno avanço é uma evidência do poder transformador dele. Ele quer renovar a sua mente para que você viva de forma plena, livre das amarras do passado, e caminhe em direção a um futuro de paz e propósito. Se este vídeo tem tocado seu coração e você sente que Deus está falando com você, inscreva-se no canal agora, mas não apenas por rotina. Inscreva-se com o desejo de continuar ouvindo a voz de Deus a cada novo conteúdo. Aqui, vamos caminhar juntos em direção à transformação e ao propósito que Ele tem para a sua vida. Você sabia que a oração é uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu para a nossa transformação?
Muitas vezes, subestimamos o poder de um simples momento de conversa com Deus. Mas é nesse espaço de intimidade que a renovação da mente e do espírito realmente acontece. A oração não é apenas uma lista de pedidos, mas um diálogo profundo com o Criador, que conhece os nossos corações melhor do que nós mesmos. Em Mateus 7,7, Jesus nos ensina: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. A oração é uma ação de fé. Ela nos coloca diante de Deus com humildade, reconhecendo que precisamos de sua intervenção em nossas vidas. Quando oramos, não estamos apenas pedindo algo para nós mesmos, mas nos abrimos para ouvir a vontade de Deus para a nossa vida. E é através dessa escuta que Ele começa a nos guiar, nos moldar e nos transformar. Muitas vezes, oramos em momentos de dificuldade, e isso é natural. Quando estamos enfrentando uma crise, buscamos a Deus com mais intensidade. No entanto, Deus também deseja que o nosso relacionamento com Ele seja constante, não apenas em momentos de necessidade, mas em todos os momentos da nossa vida. A oração diária é um compromisso de manter-se conectado com Deus, permitindo que Ele trabalhe continuamente em nós. O Salmo 145:18 nos lembra: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Deus está sempre perto de você, pronto para ouvir sua oração e responder ao seu clamor. Não importa o quão pequeno ou grande seja o seu pedido, Ele se importa com todos os detalhes da sua vida, e através da oração, Ele também transforma a sua perspectiva. Você começa a ver as situações não apenas com os olhos da carne, mas com os olhos da fé. Além disso, a oração é uma poderosa ferramenta de cura. Em Tiago 5,16, a palavra nos orienta: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração tem o poder de trazer cura física, emocional e espiritual. Ao orar, você não está apenas pedindo por mudanças externas, mas permitindo que Deus cure as feridas do seu coração, que muitas vezes são invisíveis aos olhos humanos. Mas o que significa orar de forma eficaz? A oração eficaz não é aquela que busca somente a resposta imediata para os nossos desejos. A oração eficaz é aquela que se alinha com a vontade de Deus, que confia em seus planos, mesmo quando não entendemos o porquê das circunstâncias. Às vezes, a resposta de Deus vem de formas inesperadas, mas é sempre para o nosso bem. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos ensina a atitude certa na oração. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando entregamos nossas ansiedades a Deus em oração, Ele nos dá a sua paz. Uma paz que vai além de qualquer explicação humana. E é essa paz que nos permite continuar caminhando, mesmo em tempos de incerteza. A oração também é uma forma de fortalecer nossa fé. Quando oramos e vemos Deus respondendo nossas orações, nossa confiança nele cresce. Ao mesmo tempo, mesmo que não recebamos a resposta imediata, a oração nos ensina a perseverar e confiar que Deus tem o melhor para nós. Em Romanos 12:12, somos chamados a ser alegres na esperança, pacientes na tribulação, constantes na oração. A oração constante nos mantém firmes, mesmo quando os ventos da vida tentam nos derrubar. Então, em sua jornada de transformação, como está a sua vida de oração? Você tem buscado a Deus de maneira constante e sincera? Ou está apenas orando nos momentos de crise? Deus deseja que você tenha uma relação íntima com Ele, e a oração é o caminho para essa intimidade. A cada oração, Deus vai renovando sua mente, moldando seu caráter e te preparando para o que Ele tem de melhor para a sua vida.
Às vezes, a transformação que buscamos em nossa vida pode parecer solitária, mas a verdade é que Deus nos criou para vivermos em comunidade. Ele não nos chamou para andar sozinhos, mas para caminhar com os outros em fé e apoio mútuo. A comunidade cristã tem um papel vital no processo de transformação espiritual. Através dela, Deus nos ensina o valor da convivência, do apoio e do crescimento coletivo. Em Hebreus 10, 24 e 25, somos incentivados e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A comunhão com outros cristãos é essencial para que possamos crescer em nossa fé. Deus usa os outros para nos ensinar, corrigir e nos guiar. Não devemos negligenciar a importância de estar com os irmãos na fé, seja em cultos, estudos bíblicos ou em pequenos grupos. A comunidade também nos ajuda a lembrar da verdadeira razão pela qual estamos aqui, para servir uns aos outros em amor. A transformação espiritual não é apenas uma jornada individual, mas uma jornada coletiva, onde cada pessoa tem algo a contribuir. Em 1 Coríntios 12, 13, Paulo nos explica que a igreja é como o corpo de Cristo e que cada membro tem uma função única. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos batizados em um corpo. Essa imagem do corpo de Cristo nos mostra que ninguém é dispensável. Todos têm um papel e todos são necessários para o bem comum. Quando você se conecta à comunidade, você experimenta o poder de ser parte de algo maior do que você mesmo. A transformação espiritual acontece de forma mais completa quando estamos rodeados por pessoas que compartilham da mesma fé e que podem nos apoiar e nos desafiar. Mas a comunidade não é apenas sobre receber, mas também sobre dar. Deus nos chama para sermos agentes de transformação na vida dos outros. Muitas vezes, o que mais precisamos em nossa jornada de fé é servir aos outros. Em Gálatas 6:2, Paulo nos diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando ajudamos a carregar os fardos dos outros, experimentamos o verdadeiro amor de Cristo. E isso, por sua vez, nos transforma profundamente. Não é fácil abrir mão de nosso tempo e recursos para ajudar os outros, mas é através do serviço que crescemos espiritualmente. Quando colocamos as necessidades dos outros antes das nossas, alinhamos nossos corações com o coração de Cristo. E ao fazer isso, experimentamos uma transformação espiritual mais profunda do que qualquer outro tipo de experiência. O serviço nos ensina humildade, compaixão e graça. O que Deus deseja de nós não é uma vida de egoísmo ou isolamento, mas uma vida de conexão e serviço. Ele nos chama a nos apoiar uns aos outros em oração, em encorajamento e até mesmo em correção. Em Tiago 5,16, somos chamados a confessar nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que sejamos curados. A cura espiritual muitas vezes acontece quando nos permitimos ser vulneráveis dentro de nossa comunidade de fé. Lembre-se, a comunidade cristã não é perfeita. Haverá desafios, desentendimentos e até frustrações. Mas, se você se permitir, Deus usará a comunidade para moldar seu caráter e levar você a uma transformação ainda maior. Quando você se envolve com outras pessoas de fé, você experimenta o poder de ser parte do corpo de Cristo. E juntos, como uma família espiritual, vocês podem caminhar em direção a um destino de propósito e vida abundante. Você já percebeu como o descanso é essencial para a nossa saúde física e espiritual? No mundo moderno, onde todos estamos sempre correndo, trabalhando e tentando dar conta de 1000 responsabilidades,
O descanso é muitas vezes negligenciado, mas a Bíblia nos ensina que o descanso não é apenas uma necessidade física, mas uma necessidade espiritual também. Deus, em sua sabedoria, estabeleceu o descanso como parte do seu plano para a nossa renovação e transformação. Em Gênesis 2:2, Deus nos dá o exemplo perfeito. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. Mesmo Deus, que é todo-poderoso, descansou após a criação do mundo. O descanso é uma prática divina e foi feito para que todos nós possamos refletir, recarregar as energias e nos renovar. O descanso nos permite parar, respirar e perceber que não somos os únicos que sustentam a nossa vida. Deus é o nosso sustentador. Jesus também nos fala sobre a importância do descanso. Em Mateus 11:28, ele faz um convite profundo e acolhedor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitas vezes sentimos o peso da vida em nossos ombros. Estamos exaustos emocionalmente, mentalmente e até espiritualmente, mas Jesus nos convida a descansar nele. Ele não promete que as dificuldades vão desaparecer, mas promete nos dar o alívio necessário para atravessá-las com a sua paz. O descanso espiritual não é apenas sobre parar fisicamente, mas é um convite para entrar em um estado de confiança plena em Deus. Quando descansamos em Deus, estamos reconhecendo que Ele é quem tem o controle de tudo e que nós não precisamos carregar o peso do mundo sozinhos. É nos momentos de descanso que a nossa mente e o nosso espírito podem ser restaurados, permitindo que possamos enfrentar a vida com renovada força e clareza. No Salmo 23:2-3, David fala sobre como o Senhor nos guia para o descanso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Esse versículo descreve a paz e o alívio que vem quando nos permitimos descansar na presença de Deus. Quando você encontra descanso em Deus, Ele refrigera sua alma, renovando suas forças e preparando você para o que está por vir. O descanso também nos ajuda a refletir sobre o que Deus tem feito em nossas vidas. Muitas vezes, estamos tão focados no trabalho e nas responsabilidades diárias que não damos tempo para parar e agradecer por tudo o que Deus já fez. O descanso espiritual é um momento de reflexão, onde você pode ver como Deus tem agido em sua vida, mesmo nas pequenas coisas. Em Salmo 46:10, Deus nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O descanso é uma forma de nos aquietarmos e reconhecer que Ele está no controle de tudo. No entanto, o descanso não é apenas sobre momentos de quietude e reflexão. É também um tempo de renovação, onde você pode receber direção e sabedoria de Deus para a próxima fase da sua jornada. Quando você desacelera e se coloca na presença de Deus, Ele pode falar com você de uma forma mais clara, sem a distração das pressões externas. Além disso, o descanso espiritual é essencial para a nossa saúde emocional. Muitas vezes, as preocupações e as lutas internas podem consumir nossa mente e espírito. O descanso em Deus nos ajuda a entregar essas preocupações a Ele, permitindo que a paz de Cristo guarde nosso coração e mente. Filipenses 4:6-7 nos ensina: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando descansamos, a paz de Deus nos envolve e a transformação espiritual acontece de uma maneira profunda. Em sua jornada de transformação, como você tem tratado o descanso? Tem se dado permissão para parar e descansar? Ou está constantemente sobrecarregado, tentando resolver tudo por conta própria?
Deus te chama para descansar nele. Esse descanso é um presente que ele oferece para renovar suas forças, restaurar sua alma e te preparar para os próximos passos da jornada. Não se sinta culpado por descansar. É parte do plano de Deus para a sua transformação. À medida que seguimos nossa jornada de transformação espiritual, precisamos entender que nossa transformação não é apenas interna, mas também prática. Deus deseja que vivamos de acordo com seus princípios em todas as áreas da nossa vida, nas escolhas que fazemos, nas relações que cultivamos e até mesmo em como lidamos com os desafios diários. Quando aplicamos os ensinamentos de Deus em nosso dia a dia, experimentamos uma mudança real e duradoura, não apenas em nosso interior, mas também em como interagimos com o mundo ao nosso redor. Em Tiago 1:22, a palavra nos exorta: sede, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ouvir a palavra de Deus é fundamental, mas a verdadeira transformação ocorre quando passamos a viver segundo o que ela ensina. Isso significa aplicar os princípios de amor, perdão, humildade e fé em todas as nossas ações. Não podemos ser apenas ouvintes passivos. Devemos ser praticantes ativos da palavra. Viver segundo os princípios de Deus traz uma mudança não só no interior, mas também nas nossas ações externas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar e vivemos com integridade, paz e justiça, refletimos o caráter de Cristo ao mundo. Em Mateus 5:14-16, Jesus nos chama para sermos luz no mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se põe debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A transformação que Deus opera em nossa vida não é para ser guardada para nós mesmos, mas para ser vista pelos outros. Quando vivemos de acordo com os princípios de Deus, nossa vida se torna um testemunho poderoso da sua graça e amor. Viver segundo os princípios de Deus também exige uma transformação na maneira como lidamos com as dificuldades. Quando enfrentamos problemas e tribulações, nossa tendência é reagir com raiva, medo ou frustração. Porém, Deus nos chama a viver de maneira diferente. Em Romanos 12:21, a palavra nos ensina: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Deus não nos chama para sermos reativos, mas proativos em fazer o bem, mesmo quando os outros nos tratam de maneira injusta. Isso não é fácil, mas é exatamente isso que Jesus nos ensinou. Ele nos amou quando não merecíamos e nos perdoou quando éramos seus inimigos. Quando vivemos dessa maneira, demonstramos o amor de Cristo ao mundo. Além disso, viver segundo os princípios de Deus nos ensina a ser bons administradores dos recursos que Ele nos dá. Isso inclui nossas finanças, nossos relacionamentos e até mesmo nosso tempo. Em Mateus 25:14-30, Jesus nos conta a parábola dos talentos, onde ele ensina que devemos ser fiéis no que nos foi confiado. A maneira como gerenciamos o que Deus nos deu reflete nossa confiança nele. Quando aplicamos os princípios de Deus, vemos suas bênçãos fluírem em nossas vidas de maneiras que talvez nunca imaginamos. Mas o que significa viver segundo os princípios de Deus em sua vida cotidiana? Isso significa, acima de tudo, colocar Deus no centro de todas as suas decisões. Desde como você se comporta no trabalho, até como trata as pessoas em sua casa, tudo deve ser feito com a consciência de que você é um representante de Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina em Colossenses 3:23, e tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos homens.
Isso significa que, mesmo nas tarefas mais simples, devemos fazer tudo com excelência e de acordo com a vontade de Deus. Viver segundo os princípios de Deus também nos chama a viver em comunidade e em unidade com os outros. Deus não quer que sejamos isolados ou que vivamos de maneira egoísta. Em 1 Coríntios 1:10, Paulo nos instrui: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais perfeitos em um só parecer e em um só juízo. A unidade é fundamental para a igreja, e viver segundo os princípios de Deus nos chama a buscar a paz e a harmonia no corpo de Cristo, sabendo que somos todos um em Cristo Jesus. Essa transformação prática de viver segundo os princípios de Deus é um reflexo do que Ele está fazendo em sua vida. Quando você aplica a palavra de Deus e busca viver de acordo com seus ensinamentos, você começa a ver uma mudança não apenas dentro de você, mas também ao seu redor. Isso traz uma paz profunda, pois você sabe que está vivendo de acordo com a vontade de Deus. E à medida que vivemos dessa maneira, nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo, cumprindo assim o propósito para o qual fomos criados. A transformação espiritual não é algo que acontece de maneira instantânea. É um processo contínuo que exige paciência, fé e, acima de tudo, perseverança. Muitos começam a jornada com grande entusiasmo, mas logo, ao enfrentar as dificuldades, se veem tentados a desistir. Mas Deus nos ensina, através das Escrituras, que a perseverança é essencial para completar a boa obra que Ele iniciou em nós. Em Filipenses 1:6, Paulo nos lembra: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus nunca começa algo em nossa vida sem a intenção de completar. Ele tem um propósito eterno para você, e cada passo da sua jornada de transformação está sendo orquestrado por Ele. Mesmo que você não consiga ver o fim do caminho agora, saiba que Deus está trabalhando e Ele concluirá a obra que começou. Porém, a perseverança não significa que você será imune ao sofrimento ou às lutas. Na verdade, a Bíblia nos alerta de que enfrentaríamos dificuldades, mas que não devemos perder a fé. Em Tiago 1:12, somos ensinados: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A tentação e os desafios são inevitáveis, mas ao passarmos por eles com fé, Deus usa essas experiências para fortalecer nosso caráter e nos aproximar mais dele. É importante lembrar que a perseverança não é uma questão de força humana. Em 2 Coríntios 12:9, Deus fala a Paulo e nos fala também: Mas ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você se sente fraco, é exatamente nesse momento que Deus pode mostrar sua força. É quando você se rende a Ele, confiando que Ele tem tudo sob controle, que a verdadeira perseverança se manifesta. Muitas vezes, durante a jornada de transformação, você pode se sentir desencorajado. Pode ser que as respostas que você espera de Deus não venham no tempo ou da maneira que você imagina. Mas é justamente nesse tempo de espera que Deus está trabalhando em sua vida. Em Isaías 40:31, encontramos uma promessa poderosa: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Deus promete renovar suas forças à medida que você persevera. O que parece ser um tempo de espera e de cansaço pode, na verdade, ser um tempo de preparação para o que Ele tem preparado para você. A perseverança também envolve a atitude de não desistir, mesmo quando o desânimo parece dominar. Em Hebreus 12:1-2, somos encorajados.
Portanto, também nós, visto que temos à roda de nós tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quando olhamos para Jesus, encontramos força para continuar a corrida. Ele é o nosso exemplo perfeito de perseverança, e ao seguir seus passos, podemos encontrar coragem para continuar. O caminho da transformação não é fácil, mas é um caminho que nos leva para mais perto de Deus e de seu propósito para nossas vidas. Quando você persevera, você se torna mais forte, mais confiável e mais parecido com Cristo. E mesmo nas dificuldades, você pode ter a certeza de que a obra de transformação que Deus começou em sua vida será completada. Não desista no meio do caminho. A perseverança é a chave para experimentar a transformação completa que Deus deseja para você. Quando você continua firme, mesmo nas adversidades, está criando raízes profundas na sua fé, e isso trará frutos duradouros. Chegamos ao fim desta jornada de reflexão sobre a transformação espiritual, mas na realidade é apenas o começo de algo muito maior. À medida que você permite que Deus continue a obra de renovação e transformação em sua vida, você começa a perceber que há um propósito divino muito além do que você poderia imaginar. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, tem um plano perfeito para cada um de nós, e Ele deseja que vivamos de acordo com esse plano. Em Jeremias 29:11, Deus nos diz: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." O propósito de Deus para a sua vida é muito maior do que você pode compreender. Ele deseja que você experimente a verdadeira paz, a abundância espiritual e o cumprimento dos seus propósitos para o seu futuro. Não importa onde você está agora, ou o que você tenha enfrentado no passado, Deus está com você, e Ele tem um destino de grandeza esperando por você. Mas para chegar a esse destino, precisamos continuar permitindo que Deus transforme nossa vida. A transformação não é algo que acontece uma vez e pronto, é um processo contínuo. Em 2 Coríntios 3:18, a palavra nos lembra: "E todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor, sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor." A transformação é um processo constante de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo, refletindo sua glória e vivendo seu propósito em cada área da nossa vida. Ao longo dessa jornada de transformação, você pode ter encontrado momentos de dúvidas, dificuldades e até fraquezas, mas é nesses momentos que Deus mais se aproxima de você. Ele usa essas experiências para fortalecer sua fé e moldar seu caráter, preparando você para o destino maravilhoso que Ele tem para a sua vida. Em Romanos 8:28, encontramos uma das promessas mais poderosas da Escritura. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo o que você passou, está passando e ainda passará tem um propósito divino. Deus está usando tudo para o seu bem e para o cumprimento do seu plano eterno. Neste momento de fechamento, quero que você entenda que a transformação de Deus em sua vida é um processo de contínua renovação, mas o objetivo final é você viver no propósito dele, vivendo com paz, alegria e confiança. Ele não está apenas transformando você para que você seja uma pessoa melhor, mas para que você viva de maneira plena e abundante no seu plano divino. Por isso, não importa como você começou essa jornada, não importa os desafios ou dificuldades que ainda possam surgir no seu caminho. O que importa é que você está em uma caminhada com Deus, e Ele te levará ao destino glorioso que Ele preparou para você.
O melhor ainda está por vir, e Deus tem grandes coisas em sua agenda para a sua vida. Hoje, ao refletirmos sobre essa transformação espiritual, quero te convidar a tomar uma decisão. Decida permitir que Deus continue fazendo a obra que Ele começou em você. Não desista, não pare no meio do caminho. A jornada de transformação não é fácil, mas é uma jornada que nos leva ao nosso destino final de vitória em Cristo. Deus te ama profundamente e Ele tem um propósito incrível para a sua vida. E enquanto você caminha por essa jornada, lembre-se sempre de que Ele está com você, te guiando e te sustentando a cada passo. Se este vídeo tocou seu coração e você sente que Deus tem algo maior para a sua vida, inscreva-se agora no canal. Junte-se a nós nessa caminhada de fé, transformação e vitória. E mais do que isso, compartilhe sua história. Nos comentários abaixo, conte como Deus tem trabalhado na sua vida, o que você aprendeu e o que tem transformado o seu coração. Vamos construir uma comunidade de apoio, fé e amor, onde todos podemos crescer juntos, na graça e no conhecimento de Deus.